Por que nós escolhemos esse tema para trabalhar como igreja nesse tempo que nós estamos vivendo? Eu creio que tem muita gente que está vivendo muito aquém do seu potencial. Tem muita gente que está vivendo uma outra coisa e não aquilo que Deus o criou para ser. Muito abaixo do seu potencial, da sua capacidade de ser aquilo que Deus o criou para ser. Muita gente engaiolada, muita gente limitada, muita gente na zona do conforto, mas vivendo uma vida que não gostaria de viver. Está vivendo uma vida, está na vida que não gostaria de estar, mas não faz nada para mudar. E não para pensar que há possibilidades diferentes para você, para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Eu escolhi essa série de pregações porque eu olho, por exemplo, para o nosso país. Nosso país é um país extraordinário. É um país muito abençoado, muito rico, muito próspero. E é um país que vive muito aquém do seu potencial. É um país que nunca experimentou a qualidade que ele tem. Nós temos um povo extraordinário. Nós habitamos numa terra extraordinária. Nós temos pessoas muito inteligentes, muito saudáveis no nosso país. Só que o nosso país, desde que ele foi colonizado, desde que ele foi descoberto, né, entre aspas, o nosso país ele tem sido tratado como impotente, como um lugar onde é limitado, onde não consegue ser mais do que aquilo que as pessoas dizem que a gente são, que nós somos. Vivendo como águia, voando alto como águia. A águia é um animal que é utilizado na história da humanidade pelas potências, pelas grandes nações, e foi usado e tem sido usado muitas vezes na história. A águia ela tem um símbolo de força, de liderança, de poder, de soberania. E a águia ela é mostrada para nós na Bíblia também como um exemplo para a nossa vida, nós que somos filhos de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, no versículo 31, o salmista, o escritor Isaías, ele diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, porque o texto está dizendo isso, aqueles que esperam no Senhor são como águia, são como águias. Aqueles que esperam no Senhor são como águias. É dessa forma que Deus olha para nós. É dessa forma que Deus encara a gente, que Deus olha para você como águia. É dessa forma que Deus olha para a tua família. É dessa forma que Deus olha para a nossa nação. Nós estamos talvez vivendo muito aquém do nosso potencial, daquilo que poderíamos viver. Quantas pessoas não passam a sua vida inteira limitadas, vivendo uma vida, com perdão da palavra, na mediocridade, e nunca alcançam o potencial que poderiam alcançar. Às vezes porque alguém me falou que não era capaz, que não conseguiria. Às vezes porque a gente mesmo, por causa de um trauma, por causa de uma decepção, por causa de uma forma que nós olhamos a vida, nós começamos a achar que nós somos isso e pronto, e acabou. Mas há um potencial dentro de você extraordinário. Deus criou você para ser como as águias. Aqueles que esperam no Senhor são como águias. E a gente vai estar falando sobre isso nos próximos dias. Eu escolhi hoje uma ministração dentro desse tema que alguns de vocês até já ouviram falar alguma coisa sobre isso, mas eu não poderia começar diferente. Eu quero começar hoje falando sobre a diferença da águia e da galinha. E
Tudo isso começou na minha vida há uns anos atrás, quando eu fui para o seminário. Um dos primeiros livros que eu li foi A Águia e a Galinha, um livro escrito pelo teólogo Leonardo Boff. E essa história não é dele, mas ele conta no livro essa história. Quem contou essa história, quem criou essa história que eu vou contar para você, foi James Agray. Quem que é esse cara, esse tal James Agray? Ele é um educador e ele morava na África, habitava na África, um país que era colônia dos ingleses, um país dominado. E aquele país tinha como sonho a libertação. Eles estavam cansados de serem escravos, de viver uma vida limitada, e eles queriam ser libertos, pensavam em ser libertos. Eles estavam fazendo algumas reuniões pelo país para conversar sobre a libertação. E alguns dos seus líderes, convencidos pelos ingleses, começaram a dizer ao povo que melhor seria continuar do jeito que estava. Esse James, ele estava numa reunião, ele era um educador, e era uma reunião com muitos líderes. E nessa reunião, algumas pessoas falaram, e os líderes do povo começaram a incentivar o povo a continuar naquela situação limitada, que é da vida que eles estavam vivendo. De repente esse educador levanta sua mão e diz: eu queria uma palavra. E ele então se levanta e ele começa a contar uma história com muita delicadeza e com muita calma. E eu presto muita atenção na história que ele conta. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Ele conseguiu pegar um filhote de águia, colocou esse filhote no galinheiro junto com as outras galinhas. Ele comia milho e ração própria, restos de comida que eram dadas às galinhas. Embora fosse uma águia, fosse o rei ou a rainha de todos os pássaros, depois de 5 anos, esse homem recebe em sua casa um naturalista. Enquanto eles passeavam pelo jardim, disse o naturalista: esse pássaro que você tem aí dentro do galinheiro, ele não é uma galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é uma águia, mas eu a criei como galinha, e agora não é mais do que uma galinha, não é mais águia, agora transformou-se numa galinha, como as outras. Apesar de ter asas de quase 3 metros de extensão, é uma galinha, virou galinha. Não, retrucou o naturalista, não é uma galinha. Esse animal é e sempre será uma águia, pois ele tem um coração de águia, e este coração fará com que um dia voe às alturas. Não, não, insistiu o camponês, virou galinha e jamais vai voar como águia. Então, os dois decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou aquela águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra bem as tuas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista, olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos, pulou para junto delas e lá se foi. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, não, tornou a insistir o naturalista, é uma águia e sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa e sussurrou-lhe: águia, já que você é uma águia, abra as suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga e disse: eu não disse para você, não é mais águia, virou galinha. Não, não, respondeu firmemente o naturalista, ela é uma águia, possuirá sempre um coração
dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens. No alto de uma montanha, o sol estava nascente e dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra bem as suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse uma vida nova, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que os seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu as suas potentes asas, ela grasnou com um típico cau-cau das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma, e começou a voar, e voar para o alto, e voar cada vez mais alto, e voou cada vez mais alto, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. Hague terminou assim essa história: irmãos e irmãs, meus compatriotas, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, mas houveram pessoas que nos fizeram pensar como galinhas, e muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas, mas nós somos águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogaram aos pés para ciscar. Quantos de nós que estão aqui não têm vivido como galinha? É águia, mas tem vivido como galinha. Tem vivido uma vida limitada, tem vivido uma vida de dependência, não percebeu a capacidade que tem. Deus, Ele te chamou nessa noite para você estar na igreja, para dizer que você é uma águia. Aqueles que esperam no Senhor são como águias. Nós vivemos num país que precisa ser liberto. Nós vivemos num país que aprendeu a viver como galinha. Um país que precisa ser liberto. E nós, a igreja do Senhor, espalhada por todo esse país, nós fomos chamados por Deus para manifestarmos a águia que existe em nós, e para transmitirmos essa águia que existe em nós, e mostrarmos para o nosso povo que nós somos águia e não galinhas. A nossa nação não pode ficar subjugada às limitações que lhe foram impostas. No nosso país tem gente muito boa, nosso país tem gente muito inteligente, nosso país tem gente muito honesta. Eu conversava com uma pessoa esse dia, eu fiquei muito triste. Ela falava tão mal do nosso país, e eu disse para ela: eu amo essa pátria, eu amo a bandeira, eu amo o nosso hino, eu amo essa nação. E nós, como cristãos, estamos aqui como missionários, para sermos instrumentos de Deus nessa terra, para curarmos essa terra, para sermos remédios de Deus nessa terra, para olharmos para cada pessoa e dizer para ela que ela não é uma galinha, que ela é uma águia, que ela foi criada por Deus com potenciais extraordinários. Quantas coisas, irmãos, não limitam a nossa vida e a nossa história? Quantas pessoas aqui não estão limitadas por causa de um acontecimento da tua vida que transformou você, que limitou você? Quantos aqui não estão vivendo uma vida porque alguém lhe disse que você não podia, que você não era, que você não é capaz, e você tem vivido isso na tua vida? Quantos de nós não trazemos de dentro da nossa casa limitações, porque os nossos pais, porque a realidade da nossa casa nos disseram coisas que na verdade não são? E Deus quer nos libertar e dizer que fomos criados para vivermos como águias. Aqueles que esperam no Senhor são como águias, são como águias e não como galinhas. Quero falar para você algumas características da galinha. A galinha é um animal medroso. Quando você chega perto, sai correndo sempre. É um animal muito medroso. Quando nós nos transformamos como galinhas, nós ficamos muito medrosos, não arriscamos, não temos coragem de descobrir potenciais que temos dentro de nós, porque tudo nos causa medo. Não temos a coragem de desbravar o novo, de embrenhar por um caminho extraordinário que Deus está mostrando para nós. Perdemos oportunidades extraordinárias na nossa vida porque nos limitamos, porque temos medo.
E qualquer situação que se apresente faz com que a gente fuja. Aprendemos a viver como galinha, medrosas. As galinhas, o que elas comem? Talvez você diga, pastor, elas comem milho, grãos. Essas são as galinhas novas, porque na verdade as galinhas mesmo que estão por aí pelos quintais, elas comem resto de comida. E sobra, você joga para a galinha. Sobrou macarrão, joga para a galinha. Sobrou coisa, sabe? E a gente, quando a gente aprende a viver como galinha, a gente vive de restos. A gente come restos. A gente fica vivendo de restos. Quanto tempo você não tem vivido de restos? Você vive com o que restou. Você vive com a sobra da vida, porque você não sabe que você é uma águia, porque você aprendeu assim e agora você acha que você vai ter que viver a tua vida inteira nessa realidade. Galinha come resto de comida, come barata morta, come minhoca, come essas coisas. Ela come as coisas que lhe dão. Alguém precisa dar para ela comer. Vive numa dependência terrível. Não consegue ser autônoma. Ela vive a vida inteira na dependência. O tempo todo está precisando de um elogio, está precisando de uma palavra, está precisando de uma coisa, está precisando de outra, está precisando, sabe, de uma ajuda, está precisando o tempo todo. Ela não é autônoma. Ela não se vê como uma pessoa íntegra. Pelo contrário, ela está o tempo todo necessitando. A pessoa que aprendeu a viver como galinha vive de restos, vive de dependência emocional e na sua vida. Uma outra característica da galinha é que ela tem asa, mas ela não voa. As asas, quando a gente olha para as águias, são que levam ela para longe, são os sonhos que a gente tem. A pessoa que aprendeu a viver como galinha, ela tem sonhos, mas ela não vive os sonhos. Ela não voa. Ela tem sonhos, mas ela não voa. Ela imagina coisas à noite, de dia, de tarde. Ela imagina coisas extraordinárias. Ela tem sonhos extraordinários. Ela monta na cabeça dela ideias extraordinárias sobre a vida, sobre o que poderia ser, sobre o que poderia acontecer, mas são apenas sonhos. Ela não consegue voar, ela não voa, porque ela acha que ela é uma galinha. Ela pode voar, porque ela é uma águia, mas ela não voa, porque ela se vê como galinha. Outra característica da galinha é que ela vive num espaço muito limitado. Ela está o tempo todo presa e amarrada a situações, a locais e a circunstâncias e a pessoas. É uma amarração física, uma amarração emocional, a pessoa está amarrada o tempo todo, ela está presa o tempo todo, ela não é livre, ela não é liberta, ela não está solta para voar, para conhecer coisas novas, porque ela está amarrada, às vezes amarrada ao seu passado, às vezes amarrada a alguém que lhe fez algum mal, às vezes amarrada a uma circunstância da sua vida, algo que aconteceu há 40 anos atrás, mas que ainda está enlaçando ela, ainda amarra ela, ainda prende ela, ainda às vezes a pessoa está amarrada a um erro do passado, uma coisa que você fez que não deveria ter feito. Está amarrado. Está amarrado, está preso. Característica de galinha. E o final da galinha qual que é? Sinal da panela. E nem a panela ela pode escolher. Mas o final da galinha é sempre a panela. Muitos de nós temos vivido como galinhas e não como águias. É por isso que a palavra de Deus nessa noite está dizendo para você: os que esperam no Senhor são como águias. Porque Deus estava falando para o povo dele que estava vivendo como galinha, estava vivendo de mendicância, e Deus diz: vocês são águias. Vocês são águias, nasceram para ser águias. Algumas características da águia, a gente vai ver algumas hoje e a gente vai se estendendo, vendo algumas nas semanas seguintes. Uma qualidade, uma característica extraordinária da águia é que ela é rara. Quantos aqui já viram uma águia? Olhando a olho nu assim, viu uma águia?
Levanta sua mão se alguém aqui já viu uma águia. Eu já vi uma águia. 3 pessoas. E é um número muito grande, viu, gente? É um número muito grande. Porque a águia é rara. Você sabe quantos frangos a Big Frango mata por dia? 400 mil por semana. É muito frango. Você imagina quantos frangos são abatidos hoje no nosso país por dia? É comum. Águia é rara, é bicho raro. É difícil de você encontrar. É difícil de você encontrar. Se nós tivéssemos pedras e todas as pedras que nós encontramos fossem ouro, quanto que valeria um quilo de ouro? Nada. Por que o ouro vale? Porque é raro. Porque é raro. Porque é difícil de encontrar. Águia é raro. No meio de um grupo de pessoas, são poucas as águias que tem. Todo mundo tem potencial para ser uma águia, mas são poucos que se manifestam. A maioria prefere viver como galinha. A maioria prefere viver nas limitações, nas dependências, na pequenez da vida, na zona de conforto. Não alçam os voos mais altos porque preferem viver como galinha. São raros. Tem até uma música que a gente está cantando na igreja, que é raridade, né? Raridade. Você é uma raridade. Você é uma pedra preciosa. Pode ser que você nunca permita ser lapidada, mas você é uma pedra preciosa que Deus criou. Quantas pessoas já não chutaram uma pedra de diamante, uma pedra de ouro, uma pepita de ouro, alguma coisa? Quantas pessoas não chutaram? Porque estava, né, toda formada ali por fora, né? Não tinha sido lapidada, não tinha sido purificada. Quantas pessoas não chutaram sem querer, sem saber que estava diante de uma joia, de uma preciosidade? É assim que muitas vezes o mundo faz, porque não sabe a preciosidade que tem em você, não sabe a raridade que tem em você, que existe em você. Porque a gente não permite que seja lapidado, porque lapidar às vezes dói um pouco, tem que mexer com coisas da nossa vida, com áreas da nossa vida que a gente guarda as 7 chaves. A gente tem que ser liberto, a gente tem que se libertar para perdoar, para amar, para deixar Deus curar a nossa alma, para que a gente possa ser lapidado, possa ser transformado, e às vezes a gente não permite isso. E aí a gente fica sendo jogado de um lado para o outro, porque ninguém sabe de fato qual é o nosso real valor. Porque somos uma pedra bruta e não nos permitimos ser lapidados. Cada um que está aqui é uma águia, uma raridade. Cada um que está aqui é um instrumento que Deus criou para a glória e para a honra do Senhor, e que Deus quer abençoar. Você sabe algumas coisas sobre ser raro? Por exemplo, ser raro é ter valor. O que é raro tem valor. O que é raro tem valor. Pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas inteiras, pessoas que sonham, que vão atrás, que acreditam, pessoas que têm coragem de mudar a sua vida e a sua história, pessoas que não ficam se lamentando e arrumando desculpa para todas as situações adversas da sua vida, pessoas que se levantam querendo mudar a sua história, pessoas que se transformam bênção na vida dos outros, pessoas que passaram, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, alguém que passou por um problema de violência sexual, que foi violentada quando criança, e de repente essa pessoa se torna grande, e quando ela se torna grande, ela não se torna grande apenas no seu corpo físico, mas ela se torna grande no seu espírito, na sua alma, e ela agora sai em busca de cuidar das crianças, sai em busca de cuidar das pessoas que passaram pelas mesmas coisas que ela passou. Isso é raridade, isso é águia. Uma pessoa que sai da miséria, que sai da pobreza, que todo mundo dizia que não ia dar nada, e de repente essa pessoa se levanta um dia e se torna alguém extraordinário. Ela deixa vir a águia que há dentro dela e diz: eu não vou ser galinha o tempo todo, eu vou me transformar numa águia. É raridade, porque a maioria das pessoas prefere viver na mediocridade.
A média está bom. Não estou tão ruim. Também subir a montanha demais dói. Então eu vou ficar por aqui. É uma pena que muitos quadros a gente não vai ver, porque nunca foram pintados, porque as pessoas que teriam condições de pintá-los nunca deixaram de ser galinha. É uma pena que remédio para a cura de muitas enfermidades nós nunca vamos ver, porque pessoas que Deus fez nascer com essas capacidades nunca deixaram de ser galinha. É uma pena que um país transformado, um país curado, nós vamos demorar às vezes para ver, porque pessoas que Deus tem levantado para fazer a diferença têm preferido ficar na sua mediocridade, na sua individualidade, no seu mundinho fechado, como galinha dentro de um galinheiro, e não sai para fora, não dá sua cara para bater, não se expõe, não tem a coragem de fazer a diferença e de mudar a história. Irmãos, as coisas boas que nós experimentamos nesse mundo, as coisas que mudaram a história da humanidade, aconteceram por causa de águias. Pessoas que se levantaram como instrumentos de Deus e que foram usados para a glória e para a honra do Senhor. E pessoas que foram usadas nas mais diversas áreas e que se levantaram e que disseram não às limitações da sua vida e disseram: eu vou fazer a diferença. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, olha para mim. Motivo para continuar do jeito que está, todo mundo aqui acha. Motivo para a tua vida ficar do jeito que está, todo mundo aqui acha. Todo mundo aqui tem motivos para que a tua vida daqui 10 anos esteja do mesmo jeito que está. Davi, ele foi criado por Deus para ser aquilo que as pessoas não olhavam para ele. Olhavam para Davi e o máximo que eles viam nele era uma pessoa que servia para cuidar de ovelha. Deus olhou nele e viu um rei, tem uma águia dentro. De repente, aquilo que as pessoas todas viram em você, até mesmo pessoas da sua família, lembra que o pai de Davi nem chamou o filho para ser avaliado, para ver quem seria o rei de Israel? Nem foi chamado, porque ele era pequeno, porque ele era diferente, ele era fracão. Então o pai nem chamou. O da sua própria casa não reconheceu. Achou: não, esse aí é galinha, esse aí não vai dar nada. Isso aí é o máximo que ele consegue fazer isso. Quem sabe você que está aqui e as pessoas até próximas de você olham para você e não veem o potencial que você tem. Mas você é uma raridade. E quando você começar a deixar Deus ir lapidando você e polindo você, quando você deixar Deus ir trabalhando a sua vida, vai começar a aparecer uma joia extraordinária que tem aí dentro de você. Tem uma águia dentro de você que está esperando por muito tempo para se tornar uma realidade na tua vida, na vida da tua família, e para abençoar muitas pessoas, mais do que você imagina. Há uma águia dentro de cada um de nós. Daniel, ele foi forçado a viver aquilo que ele não era. Ele foi tirado da sua liberdade, da sua terra, e foi levado como escravo para a Babilônia, para servir na Babilônia. Tentaram fazer com que Daniel se tornasse uma galinha. Até o nome dele mudaram. Você não vai mais chamar Daniel, você deram um nome para ele. Daniel nunca deixou de ser águia, por causa da diversidade do casal. Ele era raro. Raro. A águia é rara. E eu louvo a Deus pelas águias que eu conheço. E peço para que Deus mostre as águias que existem dentro das pessoas desta comunidade. E você que está aqui. E você deixe Deus trabalhar a tua vida, teu coração, e surgir de dentro de você aquilo que está aí dentro. Tem um valor extraordinário dentro de você. Dentro da tua vida tem um valor extraordinário. Aqueles que esperam no Senhor são como águias. São como águias. Uma outra característica, uma segunda característica, são duas que eu vou falar hoje, é que a águia, ela sobe mais alto. A águia, ela chega a voar numa velocidade de 300 km aproximadamente por hora. Ela chega a aproximadamente 10 mil metros de altura. A águia, ela voa, conforme ela vai amadurecendo, ela vai buscando um lugar mais alto para voar. Quanto mais madura ela se torna, quanto mais experiente ela se torna, ela procura um lugar mais alto para ela voar. Ela voa alto.
As pessoas que são águias, elas decidem voar alto. Irmãos, chega de viver na nojeira, chega de viver na podridão, chega de viver naquilo que tem te amarrado, naquilo que tem te prendido, naquilo que tem te limitado. Sai do galinheiro. Deus está te chamando para te tirar desse lugar que te limita, para te tirar desse chão. Deus quer te levar para as alturas. Deus quer te mostrar algo mais excelente. Deus quer te mostrar algo exponencial, algo mais extraordinário. Deus quer te mostrar as coisas do alto. Tem potencial dentro de você. Lembra da história que o cara contou? Ele disse o seguinte, que a primeira vez que ele tentou fazer com que a águia voasse, ela olhou as galinhas lá, ela disse, não, eu não sou águia, não, eu sou galinha, então, e voltou. A segunda vez ela fez a mesma coisa, viu as galinhas ciscando e voltou. Mas aquele homem continuou insistindo, como Deus continua insistindo com você, porque você é uma águia, você não é uma galinha, e Deus quer trabalhar a tua vida e mostrar o teu valor. Uma característica tremenda que tem dentro disso, do voo da águia, é que ela voa acima da tempestade. Ela voa acima da tempestade. A águia, ela não para diante da tempestade. Quando tem uma tempestade, ela passa por cima. O que eu percebo muito isso, eu vejo isso, sou pastor da igreja, caminho aqui na igreja há muito tempo, e eu percebo que a gente tem uma vida espiritual muito assim, de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Nós estamos subindo animado, de repente acontece alguma coisa, a gente está subindo animado, de repente acontece alguma coisa. A vida da gente é muito cheia de altos e baixos. A águia, quando acontece alguma coisa, quando ela vê uma tempestade na frente, ela não para, ela não abaixa, ela não sucumbe. Pelo contrário, ela voa para cima, ela ultrapassa aquela dificuldade, voando para cima. E aqui eu quero dar uma dica para você, irmãos. Por que a gente passa por dificuldade? Por quê? Presta atenção, olha para mim. Por que a gente passa por dificuldade? Sabe por quê? Sabe por que Deus permite dificuldades e lutas na nossa vida? Primeiro, nós estamos vivendo nesse mundo mesmo. E esse mundo tem as suas situações que acontecem com todos nós. Mas por que Deus permite a gente passar? O nosso crescimento, nosso amadurecimento. Nós crescemos com as situações da nossa vida. Quando você estiver passando por uma tempestade, não diminua o teu padrão. Quando você estiver passando por uma tempestade, não pare. Continue caminhando, se torne alguém melhor. Se torne alguém melhor. Busque algo mais excelente, busque algo ainda maior. Porque é assim que a gente vai crescendo. Eu nunca esqueço, eu li um livro uma vez, do Marcos Lucado, ele diz o seguinte, desafiando os gigantes, ele falando a respeito da batalha de Davi e Golias, ele disse o seguinte, ele disse que, na verdade, os gigantes que aparecem na nossa vida, as tempestades, elas não servem para nos derrotar. Elas são permitidas por Deus para o nosso crescimento. É como se fosse uma escada. A gente vai, passa por uma dificuldade, a gente se torna alguém maior. A gente passa por uma luta, a gente se torna alguém maior. E eu vou provar isso para você. Se eu perguntasse aqui quantas pessoas já descobriram habilidades que nem sabia que tinha quando estava passando por uma crise, muitas pessoas aqui iriam levantar a mão. Tem pessoas que não sabiam que tinham o potencial de tocar um instrumento numa hora de dificuldade de luta e descobriram. A gente descobre potenciais, a gente descobre coisas novas, habilidades novas. Quando a gente está em crise, a gente funciona e a gente se levanta como águia e diz, eu vou atravessar essa crise. A gente descobre potenciais que nós nem imaginávamos que nós tínhamos. E todos nós passamos por lutas e por dificuldades. Até a águia, ela passa. Só que quando ela passa, olha aqui para mim, quando a águia passa pela dificuldade, ela vai por cima. Ela vai por cima. Uma outra coisa que acontece com a águia é o seguinte, ela voa em linha reta. Isso facilita muito, ajuda muito ela. Ela voa em linha reta. Ela não faz desvios. A gente faz muitos desvios. A gente precisa estabelecer. Nossa vida precisa ser objetivo. A gente precisa estabelecer o nosso caminho. Ela não fica parando em cada esquina. Ela não fica desviando para lá e desviando para cá. Ela estabelece um propósito para a sua vida e ela vai em direção ao seu propósito.
usa o vento a seu favor. Essa é uma outra qualidade da águia, ela usa o vento a seu favor. Ela está voando. Quando o vento muda, ela muda a posição das asas, mas ela não para de voar. E ela transforma aquele vento em algo a seu favor. Os ventos e a tempestade vêm sobre todos nós. Feliz é o homem e a mulher que aprende a usar os ventos e as tempestades a seu favor. Eu cresci com isso, pastor. Eu melhorei com isso. Eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu passei por isso. Há uma frase do Charles Windle que ele diz o seguinte: não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer, nós precisamos buscar os nossos limites máximos, não apenas olhar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade de apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Devemos voar. Nós todos devemos voar. Eu quero terminar a ministração dizendo para você o seguinte: um ovo de águia caiu dentro de um galinheiro. O que tem ali dentro? Um pintinho de galinha ou uma águia? Um ovo de águia caiu dentro do galinheiro. O que tem dentro do galinheiro? Um pintinho ou uma pequena águia? Uma pequena águia. A galinha mãe, quando nasce aquela águiazinha, ela ensina tudo a respeito de galinha. Ela ensina a ciscar, a comer o resto de comida. Ela ensina os limites do galinheiro. Ela ensina as rotinas do galinheiro. Aprendeu tudo ali. É uma galinha agora? Ou continua sendo uma águia? Continua sendo uma águia. Continua sendo uma águia. Mesmo que tenha hábitos de galinha, continua sendo uma águia. Talvez você, filhote de águia, caiu dentro de um galinheiro. Talvez você cresceu dentro de um galinheiro, de um lugar de limitação. Talvez você foi ensinado desde pequena a agir como galinha, a viver como galinha, a pensar como galinha. E talvez tudo que você tem na sua vida é esse galinheiro que você está tanto tempo aí dentro. Deus hoje veio dizer para você o seguinte: aqueles que esperam no Senhor são como águias e não como galinhas. Aliás, a palavra de Deus é para dizer que você é como águia. Eu concluo a pregação de hoje olhando para Jesus. Olhem todos para mim. É como se Jesus, ele estivesse aqui, Deus o Pai colocasse Jesus aqui. Você nasceu nesse mundo e você foi educado e cresceu nesse mundo como galinha. Mas você não é uma galinha, você é uma águia. E Jesus é a expressão, é o modelo, é a forma que Deus nos mostrou o que é ser uma águia. Deus diz assim para o Ney: olhe para Jesus, uma águia. Olhe para Jesus,
extremamente raro. Ninguém foi como ele, e ninguém será como ele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ninguém teve o valor dele, ninguém vai ter o valor dele. Ninguém foi tão extraordinário e tão perfeito naquilo que fez. Pagou caro, mas nunca vendeu a sua alma. Foi firme até a morte, morte de cruz. Tinha uma missão e um propósito, e cumpriu essa missão e esse propósito. O inimigo tentou de todas as formas transformar o Filho de Deus numa galinha, mas ele não veio para ser galinha, ele veio para ser águia. Viveu como águia. Olhe para o meu filho. Ele alçou as maiores alturas. Ele foi mais nobre do que todos. Ele viveu uma vida de excelência e jamais se dobrou a qualquer dos pecados. Ele pisou com excelência nessa terra. Ele pagou o preço, ele venceu as adversidades. Quando vieram as tempestades sobre ele, ele não se curvou. Ele não diminuiu. Ele não parou. Quando vieram as dificuldades sobre ele como águia, ele abriu as suas asas, ele estendeu o seu peito e ele foi em direção ao seu propósito e se tornou ainda maior. Olhe para Jesus, porque Jesus é o modelo. Naquela música Raridade tem uma parte que diz assim, não tem uma parte, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não se entregue se o mundo ainda não viu, mas você é uma raridade. Nós temos Jesus como modelo daquilo que Deus nos criou para ser. Irmão, olha, isso é sério, é muito legal, muito bom. Sabe, nós temos um modelo. Jesus é a expressão do que nós fomos criados para ser. Vamos continuar vivendo nesse nosso mundinho, nessa coisa nossa de eu não quero perdoar, eu não quero mudar, eu não vou deixar fazer, eu vou continuar resmungando, eu vou continuar com essa ira, eu vou continuar com essa coisa dentro do meu coração. Vamos continuar amarrado, preso, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu passado, por causa de fulano, por causa de ciclano, porque aconteceu isso, porque eu perdi alguém, porque sabe, aconteceu por causa da miséria, por causa da pobreza, por causa da fome que eu passei, por causa da doença que eu enfrentei. E a gente acha um monte de desculpas para continuar vivendo como galinha. E todas as vezes que você se achega diante de Deus, Ele coloca o Filho dele diante de você e diz: aqui está o que eu te criei para ser. Quando Jesus foi batizado, lembra o que o Pai disse lá do céu? No momento em que o Espírito Santo desceu sobre ele, há uma voz do céu que disse assim: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta é uma águia. Esta é uma águia. Você não foi criado para viver como galinha. Você foi criado para viver como águia. E como águia, levante-se hoje em nome de Jesus e tome uma posição na tua vida. Tome uma posição na tua vida. Para de viver como galinha. Para de viver limitado. Deus coloca Jesus diante de você e diz: é para você ser como meu filho. E o Espírito Santo, o mesmo que estava nele, foi derramado sobre você, para que ele te transforme de glória em glória à imagem do Filho de Deus. Uma igreja águia é uma igreja que a cada dia mais se torna parecida com Jesus. Uma pessoa, um cristão águia, é um cristão que cada dia mais se torna parecido com Jesus. A tua casa está precisando de uma águia? Às vezes a nossa casa está cheia de galinha e está precisando de uma águia. Porque eu peguei uma frase que eu achei tão interessante. Eu ia usar essa frase mais para frente, mas olha aqui para mim, eu ia usar mais para frente essa frase, mas eu vou usar agora. Eu achei interessante essa frase. É de uma mulher. Ela diz o seguinte: as águias, elas voam alto, não para ficar se mostrando para nós. As águias, elas voam alto para nos fazer olhar para o alto. Porque quem sabe o que a gente tem feito na nossa vida é olhar para baixo.
pescando e comendo sobras, e vivendo de limitação e de dependência dos outros. Chega uma hora que você tem que dizer basta. Tem gente que precisa de elogio o dia inteiro, precisa de palavra o dia inteiro, precisa de, sabe, o dia inteiro tem que estar alguém ali falando. Você é autônomo, você foi criado por Deus como uma pessoa abençoada por Deus e rica por dentro, extraordinariamente rica, preciosa, preciosa, extremamente preciosa. E Deus nessa noite veio aqui para te dizer: aqueles que esperam no Senhor são como águias, como águias. Levante suas asas, seus sonhos, seus planos, seus projetos. Saia do lugar que você está. Saia desse galinheiro, porque esse galinheiro não é o teu lugar. Na tua família talvez precise de uma águia que se levante, para que as outras águias se manifestem. Quando eu começo a ver Cristo na vida da minha irmã, esse Cristo que está na vida da minha irmã também começa a fazer parte de mim e começa a transformar a minha vida. E esse Cristo que está nela, de repente também começa a estar em mim. Porque generosidade gera generosidade, amor gera amor, paz gera paz, palavra de Deus gera palavra de Deus. E a gente permite que isso aconteça. Talvez a tua casa esteja precisando de águas. Talvez no teu trabalho, na tua empresa, talvez no lugar que você está, passando a semana na tua escola, precisa de águas. Raridade. Eu peço a Deus que levante algumas, pelo menos aqui. Peço a Deus que te levante. Eu queria mesmo que todos se manifestassem. Mas para que isso aconteça, presta atenção no que eu vou te falar. É preciso sentir dor. É preciso encarar a vida. É preciso olhar a vida de frente com coragem. Não é para ficar vindo na igreja, para Deus ficar jogando milho para nós. Não é para ficar vindo dependente de coisa, de igreja, de coisa, dependência terrível. Dependência terrível, não consegue fazer nada. Deus, Ele te trouxe aqui, Ele te trabalha aqui, Ele abençoa você aqui, e Ele transforma você numa pessoa autônoma, numa pessoa abençoada, numa pessoa rica por dentro, próspera por dentro. Ele faz essa obra dentro de você. Dentro de você. Eu não quero ser um pastor que cria galinhas. Quero ser um pastor que incentiva você a ser magro, ser denso. Quero que você voe às maiores alturas, que você vá muito além de mim. Quero te ver experimentando o melhor de Deus nessa terra, você olhando o horizonte, descobrindo coisas preciosas e tremendas que Deus tem para a tua vida. Eu quero ver Deus agindo na tua vida, quero ver você prosperando em todos os sentidos, você crescendo na tua vida. Não importa se o teu caminho é maior do que o meu, que seja para a glória de Deus, que seja, mas eu quero ver você estendendo essas asas que você tem e vivendo a vida que Deus te criou para viver. Preciso tomar decisão. Não acontece com todos, porque é uma decisão. Uma decisão que exige renúncia, que exige sair do lugar, da zona de conforto que eu já estou acostumado, e fazer uma mudança, provocar uma mudança extraordinária. Mas vale a pena. Aqueles que se transformarem em águias, nunca mais sequer vai passar pela sua cabeça voltar a ser uma galinha. Porque, gente, esse mundo que Deus criou é bonito demais. A gente só está olhando coisa feia, mas o mundo é bonito demais. Ele é rico demais, é abençoado demais. As águias conseguem ver isso. As galinhas só ficam reclamando e olhando a podridão e as limitações do seu terreno. As águias veem as montanhas, veem o sol, veem as nuvens, veem a extensão de toda a criação de Deus. E elas podem glorificar a Deus, porque o que Deus criou é tremendamente maravilhoso. E Deus te deu essa condição, e Ele está te dando hoje, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém?